Gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Ai caramba, eu não queria fazer 2 vídeos sobre isso, porque eu já nem queria gravar falando muito sobre antes de 2016, né? Mas vou ter que falar porque eu esqueci de gravar no outro vídeo. Se eu tivesse um computador, né, gente, uma casa, eu simplesmente faria uma edição, colaria, juntaria um pedaço desse vídeo com outro e faria um vídeo só. Mas não tem como eu editar esse vídeo, então vou ter que fazer 2 vídeos. Fazer o quê? Eu estava falando sobre a análise do perfil psicológico da minha progenitora narcisista e da minha irmã mais velha sociopata, né? Gente, eu nem falei do meu irmão, sabe? Se eu for ficar falando, tem o meu irmão também, que é outro narcisista. Tem os meus cunhados, que são todos narcisistas. Tem os meus sobrinhos dourados. Tem os meus primos, que a minha progenitora fez ele de crianças douradas. Porque crianças douradas, você que estuda sobre narcisismo, não é só o filho. Às vezes, aquela mãe narcisista, ela pode fazer não somente o seu irmão ou sua irmã de criança dourada. Ela pode pegar um filho do vizinho ou um sobrinho dela, que é um primo seu. Ou seja, ela pode pegar qualquer outra criança na mesma faixa etária sua e fazer de criança dourada. Então pode ser até um vizinho, tá? Então, gente, tem os tios meus que são os macacos voador, que a minha progenitora fez eles de macaco voador. Mas enfim, falando sobre narcisismo e perfil psicológico somente dessas 2 pessoas, minha progenitora e minha irmã mais velha, que é sociopata, enfim, eu esqueci de falar, gente, uma coisa assim que acontecia demais. Uma coisa que acontecia demais e que depois de muitos anos, agora, que eu vim reparar por que essa pessoa elogiava tanto, por que essa pessoa gostava tanto assim de um personagem de uma série famosa, por que essa minha irmã sociopata admirava tanto uma certa personagem de uma série famosa aqui no Brasil. É uma série americana, mas que o brasileiro adora. Gente, todo mundo odeia o Chris. Quem nunca assistiu essa série? Everybody hates Chris. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo gosta do Chris, né? Tem uns que gostam mais. Ó, gente, se você reparar na série, a Rochelle é uma mãe narcisista, viu? Ela não chega a ser completamente narcisista, mas ela tem traços de narcisismo, tá? Só para dar uma pincelada aí para vocês. A personagem Rochelle, mãe do Chris, ela não chega a ser, mas ela tem ali muitos traços narcisísticos, tá? Falar, a Rochelle era uma mãe narcisista? Não, não era. Analisando o perfil psicológico do personagem, não era. Mas contém traços, tá? Aí o que acontece, gente? Eu já contei pra vocês que antes de 2016 eu já tinha saído de casa uma vez, que a minha irmã mais velha, junto com meu ex-cunhado, fez de tudo pra eu sair de casa. E a minha progenitora narcisista assinando embaixo tudo que eles faziam. Uma família doente, tóxica. Mas antes de 2016, antes ainda de eu ter saído de casa, antes deles começar a me provocar, deles começar a armar um monte de coisa pro meu lado, o que a minha irmã adorava ver? Todo mundo odeia o Chris. Ok. Então, como eu falei, tem uns que gostam, né? O pai de família, que tinha 2, 3 empregos, coitado. Enquanto ele tinha 2, 3 empregos, a mãe só em casa, né? Folgando. Sempre dava um jeito, uma desculpa de não trabalhar, sempre arrumava encrenca no local de trabalho e ficava em casa, e coitado do marido, que tinha que ter 2, 3 empregos. Traços narcisísticos. E tem uns que gostavam desse personagem, tem outros que gostavam do irmão do Chris, tem outros que gostavam do Chris. A minha irmã mais velha era fanzaça da irmã do Chris.
que a irmã do Chris só contava mentira do Chris pra mãe do Chris. A irmã do Chris fazia o Chris apanhar da própria mãe. Porque o Chris era o Chris era o filho bode expiatório. Então assim, gente, mais ou menos a Rochelle tinha traços de mãe narcisista. Não é narcisista, mas mais ou menos aí pra você ver. O Chris era o bode expiatório. Os irmãos dele eram os irmãos Dourado, filho Dourado, que podia pintar e bordar que não acontecia nada. E na verdade, o irmão do Chris, ele era o filho do meio, numa relação de família narcisista, né? Então é o filho do meio, o filho que nem fede nem cheira. Embora na série, a mãe do Chris tem um xodó pelo irmão do Chris, que é um cara, entre aspas, assim, que mais ou menos, na série, ele é um cara que as meninas gostam dele e tal, mas na verdade ele faz o papel de filho do meio. Nem é o bode expiatório e nem é o filho dourado, porque o bode expiatório leva toda a culpa e o filho do meio, como é chamado na psiquiatria e na psicologia, é o filho que a mãe narcisista simplesmente ignora, nem fede nem cheira. Ela não demonstra nenhum amor, nenhum afeto por aquele filho, não se preocupa em saber se tá bem, se tá mal, também não enche o saco do filho não. Sabe assim, é como se fosse um pedaço de toco. A mãe narcisista é chamado filho do meio. E a extensão do narcisismo é o filho dourado. É o filho que a mãe treina para ser a continuação da perversidade, da maldade dela, que era o papel da menina, da irmã do Chris, que eu esqueci o nome da personagem agora. A irmã do Chris aprontava todas, cometia toda sorte de traquinagem, de tudo coisa errada, e botava toda a culpa no Chris. E o Chris apanhava. Quem fazia a arte, quem fazia a bagunça, quem fazia a traquinagem era a irmã do Chris, a criança dourada. Porém, quem levava cintada na bunda, quem levava... gente, na série cansou de mostrar isso. A mãe do Chris batendo nele. Não mostrava batendo, mas mostrava que ele tinha apanhado. De cintada, de chinelada. Então quem fazia a bagunça e fazia justamente para o irmão apanhar, às vezes ela não estava nem com vontade de fazer aquela bagunça, nem com vontade de fazer aquela traquinagem por vontade mesmo, de criança, de fazer bagunça porque eu tô com vontade de fazer bagunça. Não, ela fazia bagunça só porque ela sabia que o Chris ia apanhar. Então ela fazia... Olha o retardado do macaco voador. Ó, gente, ela passou, tá vendo? Não tem nem nada. Não tem carro nenhum pra ele buzinar, é porque eu tô aqui. É macaco voador mexendo comigo o dia todinho que Deus dá. E por acaso, que eu não fico filmando porque não tenho bateria no celular. Não tenho bateria no celular pra ficar filmando, mas é o dia inteiro mexendo comigo. Então ela fazia bagunça somente para o Chris apanhar, porque ela queria que o Chris se ferrasse. E a mãe do Chris sabia que a irmã fez bagunça só por o Chris apanhar. Ela sabia que a irmã do Chris fazia bagunça somente para o Chris ser flagelado, ser humilhado pela própria mãe, apanhar. A própria mãe, o próprio personagem sabia, mas mesmo assim descontava toda a raiva no filho bode expiatório, porque pelo menos ela tinha uma desculpa para bater. E a minha irmã era fã, e ria, gente, ela ria que se mijava da irmã do Chris. Eu adoro essa... Ela falava com a boca dela, eu adoro essa personagem, ela é demais, nossa, essa menininha é demais. Todo mundo gostava do Chris, né? Do pai do Chris, do irmão do Chris, né? De uma outra vizinha lá do Chris. Eu nunca vi ninguém gostar da irmã do Chris. A minha irmã tecia elogios, minha irmã sociopata, tecia elogios e mais elogios e mais elogios pra irmã do Chris. Não, é porque essa menina é esperta demais. Aí
Olha o que ela chamava a menina. Essa menina é esperta demais, essa menina é inteligente demais. Ela é esperta demais, ela é inteligente demais. KKKKKK. E ria da irmã do Chris, que fazia de tudo pro Chris se ferrar. Na mão da mãe dele, com traços narcisísticos. Então, gente, hoje em dia eu sei que a minha irmã sociopata estava elogiando a ela mesma, utilizando a personagem do irmão do Chris. Aí ele estava falando, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou esperta, olha como eu sou demais, olha como eu sou admirável na minha perversidade, na minha doença mental, na minha sociopatia. Ó, me admirem, macacaiada voadora, me admirem porque eu sou digno de admiração, eu sou digna de admiradores. Todo sociopata, principalmente narcisista, adora macacos voadores para adorá-los, né? Olha como eu sou esperta, olha como eu sou digna, olha como eu sou inteligente, olha como eu apronto e quem se ferra é o outro. Olha como eu acuso o outro com falsa acusação e mesmo assim ele se ferra. Olha como eu lanço, eu espalho fake news. Olha como eu destruo a vida dos outros. Olha como eu faço a cabeça da minha própria mãe contra determinada pessoa. Olha como eu entro na mente da minha própria mãe. Olha como eu manipulo a minha própria mãe. Olha como eu movo todas as peças do xadrez. Como eu sou inteligente, como eu sou fantástica, como eu sou esperta. Ela estava falando dela mesma. Entende? Então é isso, galera. Fiquem com Deus aí. E era pra eu ter falado no outro vídeo lá, mas enfim, estou sendo obrigado a fazer o segundo vídeo.